Bom dia. Bom dia, terceiro ano. Bom Bom dia. dia. Tudo bem com vocês? Não, queria estar dormindo. Queria dormir, Carlos? Queria. Não é ideia ruim, não. Mas já tá tarde, já, 9 horas da manhã. Nossa senhora, 9 horas da manhã é madrugada. Não é nada? Que isso? Pensa que se estivesse na escola, hora dessa, já estaria na sua terceira aula já, Nossa, credo. né? Ótimo, Josué já começou aqui colocando para mim aqui já a frequência dele. Então coloquem lá no bate-papo, tá? Não esqueçam. Viu? Joyce, Giovana, Kaique, Carlos também, viu, Carlos? Tá. Júlia, coloca aqui, não esqueçam de colocar. Por que vocês ficam com essas câmeras desativadas? Ativa essas câmeras. A senhora não iria querer ver. Queria sim, bom que mata um pouquinho da saudade vendo vocês. Fica todo mundo se escondendo, vergonha. Giovana, Joyce, o Carlos sempre aparece. Por que você tá com a câmera desativada hoje, Carlos? Nossa, hoje eu tô morto, acabei de acordar. Dormiu tarde? Nossa, foi dormir umas 2 horas. Nossa, o que você tá fazendo? Assistindo série, né? Quando vê assim. É, à toa. Pois é. Então, à tarde você dorme, você tá trabalhando à tarde. Eu já tenho que arrumar uns documentos, nem vai dar. Então tá. Então hoje você dorme mais cedo, viu? Tá. Oi, Giovana. Giovana Mara apareceu. Oi, coisa boa. Ela teve coragem. Você tinha ido pro noturno, voltou pro matutino? E travou tudo ali. Acho que ela foi ativar o áudio e desativou foi a câmera. Parece de novo, Giovana. Meninas, então vamos lá. A gente estava falando de eletrostática, né? Relembrando todo aquele conteúdo lá. Hoje eu preparei um conteúdo mais simples para falar de eletrostática, questão de atrito, essas coisas. Lá do início, porque que eu percebi? Quando eu pergunto para vocês alguma coisa sobre esse conteúdo, a maioria de vocês nem falam para mim que nem se lembram mais, né? Nem lembra mais, nem sabe o que é. Vocês estão me ouvindo bem? Eu percebi que meu vídeo está travando só um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Tá. Ótimo. Então eu passei agora, tem uma apostilazinha aqui de conteúdo aqui bem simplesinho sobre essa questão de eletrostática, tá? Então a gente vai compreender do início, né? Eu já passei isso para vocês inicialmente, mas eu duvido muito que vocês lembram, né? Porque a gente teve bem poucas aulas de física mesmo. Para a gente relembrar esse contexto para dar continuidade com o conteúdo. Então, o que eu passaria, né, no quadro, se eu tivesse em sala. Então, se você quiser fazer as anotações, é importante fazer agora, porque eu vou explicar o que quer dizer cada coisa e a gente vai fechar com um exercício de exemplo, tá bom? Bem só para relembrar mesmo. Aí sim a gente continua com aquelas fórmulas que vimos anteriormente para falar sobre a quantidade de força que a gente tem é, é, dentro do campo eletrostática, dentro do eletromagnetismo, tá? Só um minuto que eu esqueci de pôr o celular completamente no silencioso e alguém está me ligando aqui. Não faço ideia de quem seja. Meu celular é assim, quando o número estranho me liga, ele aparece assim, possível fraude. Aí eu nem atendo. Vai que é fraude mesmo, né? Então vamos lá. Não esqueçam de colocar aqui, por favor, no bate-papo a sua série para mim, tá? Coloquem, não deixem de colocar. Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês.
conteúdão mesmo, eletricidade e magnetismo, só que nós vamos falar da parte mais contexto mais prático, tá? Desse conteúdo de eletricidade e magnetismo. Eletricidade e magnetismo, nós vamos estudar os 4 bimestres. O conteúdo de vocês tudo é eletricidade e magnetismo, só que dentro de eletricidade e magnetismo é dividido por partes, né? Então a gente vai ver cada uma delas, tá? Então, dentro da questão inicial da história da eletricidade, a gente tem que entender esses conceitos, né? De carga positiva, carga negativa, o que é condutor, o que é isolante. Tudo isso a gente precisa Juliana, baixa aí. claro na cabeça para a gente começar a compreender esses conceitos e aplicar as fórmulas. Então, vamos lá. Precisa copiar tudo, não, tá? Você pode, pelo menos, anotar os pontos mais importantes, tipo, questão de carga. Quem já tem isso no caderno não precisa nem copiar, basta só relembrar mesmo, tá? Então, carga elétrica, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que toda matéria, ela tem átomos. E os átomos, eles são estruturados a partir de partículas, que a gente chama de elementares. Então, quais são as partículas elementares, terceiro ano? É o próton, o elétron e o nêutron, tá? E aí, todo átomo, né, ele tem uma parte bem centralizada. Essa parte central desse átomo é o que chamamos de núcleo, tá? E no núcleo é onde vai estar os prótons e os nêutrons. Eles vão estar lá, próton e nêutron. Então, os prótons e os elétrons é uma propriedade da física que a gente chama de carga elétrica. Então, quando a gente fala de carga elétrica, a gente está falando de próton e elétron, tá? E para especificar qual é a carga elétrica de um próton e de um elétron, é onde a gente chama essas cargas de positiva e negativa. Então, é isso aqui que eu gostaria que, se vocês pudessem, vocês fizessem essa anotação. Então, a carga elétrica positiva sempre vai ser o próton, representado por esse maisinho, e a carga elétrica negativa sempre é o elétron, tá? Então, é o primeiro conceito que vocês têm que saber. Quem já lembrava disso? Professora, isso aí é fácil, eu já sei. Quem esqueceu? Alguém quer interagir comigo? Giovana, lembrava disso? Joyce, Júlia, vou chamar pelos nomes. Mariane, podem fazer o seguinte. Isso aí, a senhora explicou na aula passada do próton e elétron. Sim, expliquei mesmo. Mas não passei os múltiplos de Coulomb, né? Então, ó, o que é importante passar para vocês? Isso aqui, ó. Toda vez que eu quero calcular a carga elétrica, eu vou calcular ela em Coulomb. Então, isso aqui é importante que vocês anotem, tá? Então, quais são os possíveis cálculos que eu posso fazer? Milicoulomb, tá? Que é 1 mc, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Microcoulomb, tá? Para representar em microcoulomb, eu tenho essa letrinha grega aqui, ó, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Nanocoulomb, tá? Que é representado pelo NCzinho aqui, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9. E o picocoulomb, que é o PCzinho aqui, que é 1 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Então, existem essas 4 formas da gente calcular. Esses valores, eles são sempre constantes, então depende muito do exercício que eu vou fazer, tá? Preciso decorar? Não, com a prática eu acabo lembrando e geralmente o exercício me traz o valor, mas só para vocês saberem. Quando que eu sei que o átomo ele é eletricamente neutro? É quando eu tenho o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Quando que eu sei que o átomo ele é eletrizado? Quando eu tenho o número total de prótons, ele é diferente do número total de elétrons, tá? Então, ó, isso aqui é número de prótons, número de elétrons. Então, com o corpo eletrizado negativamente, eu tenho que ter a quantidade de elétrons maior, tá? Quando o meu próton ele é mais que os meus elétrons, ele é eletrizado positivamente. E neutro é quando ambos são iguais. Quando eu
Como que eu faço para calcular a quantidade de carga elétrica em um corpo eletrizado? A fórmula sempre será essa. Essa fórmula que vocês lembram, não lembram? Sim? Hum. Não? Não lembram? Então eu tenho aqui a quantidade de carga é igual ao número, quantidade de número, né? De elétrons em excesso, tá? Ou prótons em excesso vezes a carga elementar. Então, eu tenho o número de elétrons em excesso, que é o meu corpo eletrizado negativamente, ou a falta desse elétron, que é o corpo eletrizado positivamente, que aí os prótons são maiores, vezes a minha carga elementar, que é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga elétrica elementar. Tudo isso aqui corresponde à carga elétrica do elétron, tá? E aí ela é dada em módulo, tá bom? A carga elétrica do próton comparando um com o outro. Então, quando eu falo de carga cuneiforme, isso é só para relembrar mesmo. Isso aqui a gente viu também lá no início, lá no fevereiro, quando eu retornei, finalzinho de fevereiro, a gente viu isso daí também. Então, um corpo eletrizado cujas dimensões elas são desprezíveis em relação às distâncias que as separam de outros corpos eletrizados. Quando isso acontece, eu falo que essa carga é pontiforme, tá? Princípios, então, da eletrostática. Primeiro princípio é a atração e repulsão. Então, é aquilo que eu expliquei na aula passada. Corpos com cargas no mesmo sinal, eles vão se Eu tô repelir. acordada já tem um tempo, ó. Corpos com cargas de sinais contrários, elas vão se atrair. Gente, eu tô acordada desde as 6 da manhã. Vocês têm que acordar também 6 da manhã. O que vocês acham? Ai, ela não vai querer ir embora, mãe. Então, vai fazer o quê? Gente, vamos lá. Quem tá conversando junto comigo? Peraí. Vamos lá, ó. Desativem os microfones. Que eu tô ouvindo tudo. Tô ouvindo o doce. É isso. Vamos lá. Então, experimentalmente, né, provou que quando em presença prótons repelem prótons, elétrons vão repelir elétrons. Ao passo que prótons e elétrons eles vão se atrair mutuamente. Por que isso acontece? Porque prótons têm carga positiva, enquanto que elétrons têm cargas negativas. Já o nêutron, ele não possui nenhuma carga elétrica, né? Então, ele não vai manifestar nenhuma atração e nenhuma repulsão, tá? De jeito nenhum. Então, o princípio da conservação da carga elétrica. Então, é de acordo com a seguinte forma. Quando eu falo que um sistema ele é eletricamente isolado, a carga elétrica total dele vai permanecer constante. Então, o total de carga que eu tenho antes vai ser igual à quantidade de cargas que eu tenho depois. Tá bom? Bem simplesinho esses conceitos, né? Então, vamos falar o que é condutor e o que é isolante. Na opinião de vocês, me fala o que seria um condutor e o que seria um isolante? Alguém se habilita? Aí O metal condutor seria um que condutor? vai passar as cargas, não é? Isso, o metal é um Isolante é aquilo. condutor. Quando Ah, tá, é pra transfere falar as exemplo. cargas, isso mesmo. O Isolante, isolante é o plástico. bons exemplos. Plástico, borracha. Isso, são isolantes mesmo. Então, gente, ó, os condutores são os meios, né, de materiais em que há essa facilidade de movimento de cargas elétricas, tá? Então, é sempre isso. Inclusive, é o que está bem aqui, ó. Então, eles vão sempre possuir elétrons livres, tá bom? Então, um condutor, ele é eletrizado, então as cargas elétricas dele em excesso vão se distribuir pela sua superfície externa, tá? Então, essas cargas, quando elas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir mutuamente. E aqui tem, ó, grafite, gases ionizantes, soluções eletrolíticas, tá? Como, por exemplo, metais também. Já átomos dos materiais condutores, os elétrons, eles vão se movimentar nas camadas distantes do núcleo atômico, tá?
e eles são fracamente atraídos pelo núcleo. É aquela parte que a gente fala que o núcleo ele tem 7 camadas eletrônicas, que são 7 níveis de energia. Vocês viram isso lá no primeiro ano, né? Mas que emoção. E aí, gente, nesse exemplo aqui é muito abundante nos metais. Os isolantes, então, são os materiais em que não há essa facilidade de movimento eletrônico na sua superfície. Então, esse movimento das cargas elétricas, ele não é um movimento facilitado, tá? Porque eles não possuem cargas elétricas livres, então não possuem elétrons livres. Então, quando um isolante ele é então eletrizado, essas cargas elétricas em excesso, elas vão permanecer na região em que ocorreu esse processo de eletrização. Elas não vão saltar e nem se movimentar. E aí um exemplo disso, né, tem o ar, né, água pura, algodão, plástico, vidro, borracha. Por isso que borracha é isolante, tá? Sei que quando tá chovendo muito, é sempre a gente tá de chinela, justamente porque a borracha é um isolante. Então, nos átomos dos materiais isolantes, há então essa atração é bem forte, que é exercida pelo núcleo do átomo. Então, o núcleo atômico, ele atrai muito para si esses elétrons, tá? E de onde que isso é atraído? Justamente das camadas mais externas desse átomo, tá bom? E é isso que dificulta e não possibilita de espécie alguma que exista elétrons livres aí. Agora, vamos falar de eletrização. Tranquilo? Posso continuar, né? Eletrização, ela pode acontecer por vários processos. Uma delas é por atrito. Então, você tem aí, olha aqui o exemplozinho, ó. Você tem aqui um vidro, né? Aqui uma lã, a lã tá neutra. Aí você começa a esfregar essa lã nesse vidro. Aí você começa a promover, então, a eletrização, tá? Né, nesse contato. Porque a lã, ela possui cargas elétricas negativas e o vidro, a gente tem cargas elétricas positivas, tá bom? Então, são duas substâncias de natureza diferentes, né? E elas são atritadas, elas se movimentam, né? Elas vão eletrizar, então, com igual quantidade de cargas, mas sempre sinais contrários. Então, o vidro com a lã, né? Nós temos elétrons de migração do vidro para a lã. Então, o vidro vai ficar eletrizado positivamente, a lã negativamente. Tá aí o exemplozinho só para vocês verem, tá bom? Eletrização por contato. Como que seria isso, né? A gente então tem que ter um corpo neutro para que isso aconteça. Então, ele é posto em contato com esse corpo eletrizado. Ele vai eletrizar com carga do mesmo sinal que a carga do corpo eletrizado. Então, olha só. A gente tem um corpo neutro e ele vai entrar em contato com o corpo que está eletrizado. E quando esse contato acontecer, ele vai possuir a mesma carga do corpo que estava eletrizado, tá? Então, eles vão ter sempre assim, ó, se o corpo eletrizado e o neutro eles tiverem as mesmas dimensões, após então esse contato, eles vão ficar com cargas bem iguais. Mas se um deles for maior que o outro, então um vai ficar com uma fração maior de carga em relação ao outro. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Se o corpo A ele estiver eletrizado positivamente, ao entrar em contato com o corpo B, atrai parte dos elétrons livres deste. Assim, A continua eletrizado positivamente, mas com carga menor. E B, que estava neutro, fica eletrizado positivamente. Tá aí um exemplozinho para vocês verem. Então, ó, eu tenho aqui um corpo A positivo e o B era neutro, todos os dois inicialmente isolados. Quando eu coloco os dois em contato, os elétrons então vão de B para o A, ó. Tá vendo? E aí, ó, tanto os dois ficam eletrizados positivamente, porque o neutro ele absorve a carga do eletrizado, tá? E o que estava eletrizado, ele acaba perdendo um pouquinho dessa carga elétrica dele para o corpo que estava neutro, tá? Outra forma é isso aqui. Se o A ele estiver eletrizado negativamente e quando ele entra em contato com o B,
Seus elétrons em excesso espalham-se pela superfície externa do conjunto. Assim, o A continua eletrizado negativamente, mas com menor número de elétrons em excesso, e B, que estava neutro, fica eletrizado negativamente. Isso aqui é para representar. A gente fez um exemplo com próton, carga positiva, agora a gente está vendo um exemplo com carga negativa, cargas elétricas. Então, eu tenho aqui, ó, o A, tá? Tem elétrons em excesso. O B, então, ele é o meu neutro, que todos os dois estão isolados. Quando eles entram em contato, é isso que vai acontecer. Da mesma forma, só mudou a carga, tá bom? Dúvidas, perguntas? Não? Não. Tranquilo isso aqui? Só relembrando, né? Não, tudo tranquilo. Então, gente, ó, eletrização por indução, o que seria isso? Eu tenho um corpo neutro e ele é colocado próximo ao corpo eletrizado, mas não vai existir contato entre eles. O corpo neutro, então, ele vai ter a parte das suas cargas elétricas separadas, que é o que a gente chama de indução eletrostática, mas pode ser eletrizado, tá? Esse processo, ele, então, não vai eletrizar um corpo. O que vai acontecer aqui? O que ocorre vai ser um rearranjo no posicionamento das cargas, tá? Então, o corpo que é previamente eletrizado, ele é chamado de indutor, e o corpo que sofre essa influência a gente chama de induzido, tá bom? Essa é a diferença. Quem quiser copiar esses conceitos aí pode copiar, tá? Então, eletrização de um corpo a partir da indução eletrostática. Vamos aos exemplos. Indutor eletrizado positivamente. Então, a gente aproxima um do outro, né? Sem tocar, né? Então, um corpo A, ele é eletrizado positivamente de um condutor B, que é neutro. Elétrons livres desse condutor são atraídos por A e se acumulam na região do B mais próxima de A. A região do B mais afastada fica com a falta de elétrons e, portanto, excesso de cargas positivas. Então, a gente tem aí dois corpos, a gente vai só aproximar um do outro. As cargas, elas são sempre diferentes, então ela vai ter essa eletrização de um do outro, tá vendo? O lado negativo do corpo B vai atrair o positivo do A, tá bom? Então, na presença de um indutor, né, vai ligar o induzido à Terra. Elétrons, eles vão se escoar da Terra para o induzido e neutralizam as cargas positivas. Então, é isso que acontece aqui, ó. Tá vendo? Na presença, então, do indutor, desfaz, então, a ligação do induzido com a Terra, tipo fio terra, tá? Isso aqui é bem exemplo de fio terra. Espera aí que o meu mouse não quer subir a minha paginazinha, eu não sei porquê. Aí, isso. Passei demais. Vamos voltar. Volta. Aqui. Então, ó. Afasta-se o indutor, então o induzido fica eletrizado negativamente, tá? Tá aí o exemplozinho. Outro exemplo é quando esse indutor ele é eletrizado negativamente. Não modifica muita coisa não, tá? Então, vai acontecer esse exemplozinho aqui. A gente vai aproximar sem tocar, né? Então, ele é eletrizado negativamente de um condutor B neutro. Então, esses elétrons livres que vai fazer com que esse condutor sejam repelidos, né, de A e vão se acumular na região B mais afastada do A. E a região B mais afastada vai ficar com excesso de elétrons e, portanto, excesso de cargas negativas. Vocês têm alguma pergunta até agora? Não, né? Não, tudo bem. Então, na presença do indutor, vai ligar, então, o induzido à Terra e os elétrons, eles vão se escoar do induzido para a Terra, tá? Então, aqui a gente tem um indutor e um induzido. O induzido sempre funciona como aquele fio terra, que é o que vai escoar esse excesso de elétrons livres, de cargas livres, para a Terra, tá bom?
Então, na presença desse indutor, ele vai desfazer a ligação do induzido com a Terra, que é a representação de que esse induzido está preso na Terra. Então, quando a gente afasta o induzido ele vai ficar eletrizado positivamente. Então, podemos concluir que na eletrização por indução, o induzido carrega-se com a carga de sinal contrário à do indutor. Isso aqui, já, se vocês quiserem anotar, é o ponto principal disso, tá? E a carga do indutor, ela não vai se alterar. É isso aqui que acontece. Então, ó, na eletrização por indução, o induzido vai carregar-se com a carga de sinal contrária à do indutor, e a carga do indutor, ela não se altera em nenhum momento do processo. Então, aqui é só uma observaçãozinha. Se a gente ligar um condutor eletrizado à Terra, ele vai se descarregar, tá? Porque quando o condutor ele estiver eletrizado positivamente, os elétrons ele sobem da Terra para o condutor, neutralizando então seu excesso de carga positiva. E quando o condutor ele está eletrizado negativamente, seus elétrons em excesso escoam para a Terra, tá? Por isso a Terra é um grande fio terra, que a gente fala na física mesmo. Vocês já ouviram esse ditado, né? Aqui já entramos em um outro conceito, que é o eletroscópio, em um aparelho que ele vai destinar a indicar a existência de cargas elétricas, tá? No processo que está eletrizado. Então, os eletroscópios, eles são mais comuns, né? Pelo campo eletrostático do eletroscópio de folha. Gente, isso aqui é bem utilizado em laboratório de química. Na minha graduação, a gente já fez muito experimento com isso aqui. Então, você tem um equipamentozinho que ele é tipo um fóton, sabe? E ele faz a leitura dessa quantidade de carga elétrica que tem em determinado corpo. Ele mostra certinho, ou por UV ou por infravermelho, pela cor que ele transmite, você sabe quantos que você tem de elétrons por uma escala que a gente faz essa consulta, tá? Isso aí é o jeito mais rústico de ver. Porque, é claro, existem equipamentos bem acessíveis a isso e assim, existem também hoje em dia computadores que fazem toda essa leitura, tá? Mas na faculdade, por exemplo, é claro que a gente não usa computador para fazer a leitura, a gente usa esses equipamentos mais rústicos para compreender. Meninos, perguntas, dúvidas? Eu vou então fazer só um exercício com vocês, só para relembrar essa questão de calcular a carga elétrica, só para vocês relembrarem, tá? E aí, depois desse exemplo, se a gente ainda tiver um tempinho, eu continuo com aquele conteúdo lá. Então, vocês estão vendo aqui, né? Você tem um bastão de vidro, ele estava inicialmente neutro. Então, ele, ao ser atritado com um pedaço de lã, tá bem? Dentro daquele exemplo que a gente viu, o bastão ele vai perder 4,0 vezes 10 a 8 elétrons. Determina a quantidade de carga elétrica adquirida pelo bastão após ser atritado. Então, ele quer saber a quantidade de cargas elétricas, tá? Que o bastão ele tem. Ele adquiriu depois que ele foi atritado com a lã. Pergunto para vocês, como que vocês jogariam nessa fórmula aqui? Carga elétrica é igual a quantidade de número de carga, né? Tanto de próton, que é a quantidade de elétrons em excesso ou quantidade de elétrons que perdeu, vezes a carga elementar. A carga elementar, quanto que ela vale? Não coloquei aqui, mas ela é 1,6. O meu Ezinho vai ser igual. Mania de colocar maior toda vez. Vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vou consertar isso aqui. Estão acompanhando comigo? Professor, não tô vendo nada não, digitando. Vocês não estão vendo, não? Sim. Eu não tô não, no meu. Será que não carregou aí para você? Também tô vendo, não. Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar. Vamos ver se aparece para vocês, tá? O exercício. Vamos lá. Tá carregando. Acho que agora aparece. Apareceu? Agora sim, sim. Pronto, agora Agora apareceu. sim, normal. Então lá, né?
Como que vocês fariam? Como vocês calculariam esse exercício aí? Sabendo que a carga elementar ela é uma constante, então ela nunca vai mudar, basta substituir na fórmula. O que que vocês fariam para descobrir a quantidade de carga elétrica? Eu tenho a fórmula, ó. Inclusive, eu deixei ela bem aqui para vocês, ó. Basta substituir, né, gente? O exercício me disse que ele foi atritado com um pedaço de lã. Então, ele perdeu 4,0 vezes 10 a 8 elétrons. Se ele perdeu, é o valor de quem? Eu sei que o meu N nesse exercício aqui, ó. O meu N, ele vai ser igual a 4, vou só copiar, porque aí fica mais fácil. Pronto. Copiar, colo aqui, fica mais fácil. Aqui, o meu N, ele é 4,0 vezes 10 elevado a 8, certo? Certo? Certo. Então, agora, eu tenho todos os dados, basta eu fazer os cálculos. Basta eu fazer os cálculos, ó. Então, tá. O que não é igual? Deixa eu copiar aqui, vou só substituir. Copia, trazer para cá. Peraí. Tirar daqui. Vou trazer para cá, ó. E vou centralizar essa parte. Pronto, só para destacar. Que não é igual a N vezes E? N, né, é a minha quantidade de elétrons que eu perdi ou que eu tenho em excesso. Então, basta substituir. Vou substituir, eu já sei o valor dele, que o exercício me deu. Bem fácil, isso aqui vocês já sabem calcular, não já? Sim. Hã? Sim, professor. Sim, todo mundo já sabe calcular isso aqui, porque eu já passei isso aqui já. Então, acho que foi, inclusive, a única forma que a gente praticou em aula foi essa. Pronto. Substituo. Ele não quer me obedecer, quero colocar ele lá no centro. Substituo, agora eu faço os cálculos. Terceiro ano, como que eu faço? Eu tenho, então, multiplicação de bases iguais. O que que eu faço com os expoentes? Em terceiro, multiplicação de bases iguais. O que que eu faço com os expoentes? Fala. Isso. Então, ó, resolve essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Vai dar 6,4 se vocês fizerem. Depois vocês fazem, tá? Vai dar 6,4 vezes 10. Vou conservar a base. E eu subtraio os expoentes. 19 menos 8 é quanto? Pronto. Essa é a minha resposta. Tudo isso, gente, não esqueça, é dado em Coulomb, viu? Vou tirar aqui. Tudo isso é em Coulomb. Essa é a resposta só para relembrar. Meninos, nosso tempo praticamente ele tá se acabando. Vocês têm perguntas? Tem? Dúvidas? Não? Deixa eu falar para vocês vão ter um simulado para fazer, viu? Ouviram? Sim. Tá bom. Quer falar Sim. alguma coisa? E o simulado é amanhã. A Juliana deve passar para vocês hoje. Eu não sei se ela já avisou vocês do simulado. Já avisou? Já avisou. Ótimo. Então vocês vão ter um simulado amanhã. Professora, o que que a senhora vai fazer? O que que a senhora vai cobrar? Só isso aí. A gente não fez prova nenhuma desse conteúdo. Então vocês vão ver isso no simulado, tá? Calcular a Tá carga bom. elétrica. Bem simplesinho, facinho. Por isso que eu refiz hoje com vocês para vocês relembrarem, fazerem lá, tirar uma nota boa. E aí eu vou estar enviando para vocês, postando para vocês, deixar para a próxima Professora. aula nossa. Oi. Deixa eu perguntar um negócio pra senhora. Esse trem de simulado é pra fazer no horário do turno ou pode fazer assim depois? Eu não perguntei a Juliana sobre isso, mas eu acho que tem que ser no horário do nosso turno matutino, eu acho. Não sei.
Eu acho que seria. Porque no comunicado que ela colocou, ela falou assim que era pra gente fazer pelo menos até às 10 horas. Então pode ser em qualquer horário, não pode? Às 10, Porque às quem 10 puder horas, que 10 fazer horas da noite? da noite. Ah, então pode ser qualquer horário. Se ela colocou até às 10 horas, pode ser qualquer horário. Ah, então tá bom. Obrigada. Daí eu vou confirmar com ela, Raíssa, e peço ela para avisar vocês para esclarecer melhor, tá? Mas se ela Uhum. colocou até 10 da noite, é porque é até 10 da noite, tá bom? Tá bom Então, então, o obrigada. que vai ser, meninos, desse conteúdo? Vocês vão ter simulado, valendo nota, porque agora vocês vão fazer essas provinhas, né? E eu vou passar para vocês um outro específico meu, que é uma lista para vocês fazerem, tá? E me enviarem, tudo bem? Aí a minha lista eu vou deixar para vocês fazerem na nossa próxima aula de física. A gente vai ter a nossa aula normal, aí eu vou postar lá no Classroom. Vou enviar para vocês um link para Juliana mandar para Juliana enviar para vocês responderem para mim. Vai ser uma espécie de questionário, tá? E aí vocês vão responder e me encaminhar de volta, tá bom? Tá bom. No mais é só isso, meninos. Tenham um bom dia, tá? Boa semana para vocês. A gente começa aí com uma boa segunda-feira, bom simulado amanhã. A gente se encontra semana que vem. Todos colocaram para mim aqui, por favor, no bate-papo, o seu nome e a sua sala. Ninguém esqueceu, não, né? Não. Ótimo. Então Não. tá bom. Bom descanso para vocês. Como vocês não têm dúvida, é um conteúdo já trabalhado mesmo. A gente se encontra então semana que vem, tá? Tá bom. Tchau, meninos. Tchau, Tchau. senhor, com Até o nosso Deus. próximo. Amém, com Deus também. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até. Com Deus. Tchau.